Deus existe? É que esta pergunta ainda anda na mente de muita gente. Muitas pessoas se interrogam se Deus existe. As criaturas que nós sabemos agnósticas, aquelas que são descrentes de Deus, pessoas que têm ideias muito próprias a respeito da própria criação do mundo e do universo, como se a harmonia que Deus rege em absoluto não nos dissesse, em voz bem alta, que há uma ideia diretriz que comanda o universo. O universo não é caótico. Há uma ideia diretriz, uma ideia de comando, uma ideia de criação. Sabemos que nascem e morrem estrelas, nascem e morrem planetas, e nada disso é casual. Tudo está sujeito a leis muito claras, que podemos afirmar que são leis matemáticas, leis muito precisas. Então, interroguemo-nos. Quem é que estabelece a rota dos astros no infinito? Quem é que prevê que esta rota não aquela, de modo a que eles não colidam, não choquem? Quem é que determina que a gravidade, essa força intrínseca ao nosso mundo Terra, nos mantenha presos ao nosso planeta e não andarmos aí de cabeça para baixo, às cabeçadas uns aos outros? Então, esta ideia de diretriz, não há dúvida nenhuma que ela tem que promanar, não vamos dizer de alguém, porque Deus não é gente. Deus não é como nós. Ou melhor, Deus é como nós, mas na nossa essência, o nosso espírito. Deus assim será também. Quem é que providencia para que o nosso planeta tenha dois movimentos constantes, de rotação e de translação? Porque é que gira a determinada velocidade? Quem é que explica isto? Quem é que explica estas leis? Porque elas são universais. Então quem é que as estatuiu? Quem é que estabeleceu a rota do Sol, das estrelas, das galáxias, que se movem no infinito? Mas mesmo assim, ainda há quem prefira não acreditar nele. Mas mais tarde ou mais cedo, a prova vem ao nosso encontro. Ou se calhar até dizendo melhor, nós iremos de encontro à prova, provando a existência de um poder grandioso e soberano. Conta um articulista que um farmacêutico que se vangloriava de ser ateu, e até há ateus que dizem, quando lhe perguntam qual é a sua religião, e eles dizem, eu sou ateu, graças a Deus. Então este farmacêutico vangloriava-se de ser ateu, graças a Deus, e apregoava o seu ateísmo a quem o quisesse ouvir. Para ele, com certeza, Deus deveria ser uma quimera, uma dessas fantasias para enganar as pessoas incautas e, sobretudo, aquelas menos cultas, menos letradas. E ele ainda dizia mais. Deus era para os desesperados, para aqueles que se necessitassem de consolo e de esperança. É este homem que um dia, quase ao fim da tarde, no crepúsculo, na sua farmácia entra uma garotinha. Era loira, de tranças, e trazia o seu rostinho muito triste, muito preocupado. Estendeu uma receita médica e pediu ao farmacêutico que a preparasse. O farmacêutico, embora ateu, era um homem sensível e emocionou-se ao verificar o sofrimento daquela pequenina que, enquanto ele se dispunha a preparar a fórmula, assim se expressava, dizendo-lhe numa voz condoída:
Prepare logo, senhor. O médico disse que minha mãe precisa muito e com urgência dessa medicação. Então, com habilidade, pois era um belíssimo farmacêutico, ele era muito bom no seu ofício, ele preparou a fórmula, recebeu o pagamento e entregou o embrulho à menina, que saiu muito apressada, quase a correr. Retornou aquele profissional para as suas prateleiras e preparou-se para recolocar nos seus lugares os frascos, dos quais ele retirara os ingredientes para aviar a receita. Foi quando ele se deu conta. Ficou estarrecido. Ele viu que cometera um engano, mas um engano terrível. Em vez de usar uma certa substância medicamentosa, usara a dosagem de um violento veneno capaz de causar a morte a qualquer pessoa. As suas pernas tremeram, tal a sua aflição. O coração bateu descompassado, quase saindo-lhe pela boca. Foi até à rua a ver se encontrava ainda havia a menina, olhou para um lado, olhou para o outro, mas nem sinal da pequenina. E agora onde é que ele iria procurá-la? Não a conhecia. O que é que ele agora podia fazer? De repente, como se tomado de uma força misteriosa, daquelas coisas que nós às vezes sentimos, o farmacêutico interroga-se: e se Deus existir? Coloca a mão na fronte e começa a fazer uma rogativa em jeito de prece. Deus, se existes, perdoa-me. Faz com que aconteça alguma coisa, qualquer coisa, para que ninguém beba aquela droga que preparei. Salva-me, Deus. Salva-me de cometer um assassinato involuntário. Ainda se encontrava em oração quando alguém aciona a campainha do balcão. Pálido, preocupado, ele vai atender. Era a menina das tranças douradas, com os olhos cheios de lágrimas e uns cacos de vidro na mão. Senhor, por favor, pode preparar o remédio de novo? Tropecei, caí e parti o frasco. Perdi tudo. Pode fazer de novo? Pode. O farmacêutico ganhou uma alma nova. Animou-se. Preparou novamente a fórmula, agora correta, com todo o cuidado, e entregou o medicamento à menina, dizendo-lhe que não cobraria nada pela duplicação do medicamento. E mais, com uma certa comoção, expressou votos de saúde para a mãe da menina, para a mãe da garota. E desse dia em diante, o farmacêutico reformulou as suas ideias. Decidiu ler e estudar a respeito do que dizia não querer e com aquilo que ele até brincava, ironizando. Porque, embora a sua descrença, Deus, que é Pai de todos, atendeu a sua oração. Estendeu-lhe a sua misericórdia, fazendo com que o medicamento fatal se perdesse. E não é só com ele. No decurso das nossas experiências, acabamos todos reconhecendo a presença divina. É algo muito forte em cada um de nós. A gente sente, a gente sabe. Mesmo entre as pessoas que são consideradas de má vida e criminosos, mesmo nesses, encontraremos esse conceito arraigado, porque ele está nas nossas consciências. A partir do momento que nós, as criaturas de Deus, atingimos a nossa fase hominal, a nossa condição de humanidade, ganhamos consciência. E nela está íncita a existência de Deus, ainda que a gente a negue. Então a crença em Deus dá-nos segurança.
a certeza de que não estamos entregues à nossa própria sorte, que nada é casual, que o acaso não existe, porque o acaso é o nada, e o nada é coisa nenhuma, não existe. É muito bom então conceber que desde sempre, antes mesmo que nós o conhecêssemos, antes que tivéssemos atingido o nosso plano consciencial, Deus já cuidava de nós. Nos reinos inferiores da natureza, Deus já queria de nós. Já cuida de nós. Então, quando o homem geme, atormentado, sofrido, são soluços que escapam do nosso peito e são soluços que vão em busca do nosso Pai Celestial. Quando chegam as provações visitando a nossa vida e tudo parece cinzento ou negro, quando o nosso coração se agita em busca do Senhor dos mundos, Ele nunca deixa de estar connosco e de nos responder. Deus sempre está presente. A grande certeza que assinala a nossa vida é a existência de um Pai amoroso que vela por todos nós. Esqueçamos tudo o que nos ensinaram, tudo o que nos disseram sobre um Deus vingativo, porque isso não é verdadeiro, isso não é real. Apaguemos da nossa mente a ideia, a imagem de um Deus mesquinho que aplica punições aos seus filhos. Deus não faz isso. Essas coisas são criação humana. Muitas delas criadas para que quem detinha o poder o mantivesse, assustando, fazendo medo, inclusivamente para que nós não buscássemos outras formas de pensamento, não buscássemos outros conhecimentos. Deus, para nós os espíritas, é todo amor. Deus é a causa de todas as coisas. Deus é o Senhor do mundo, ou dos mundos, se quisermos. Ele criou-nos por sua vontade. Ninguém lhe impôs. Deu a cada um de nós um tesouro, a nossa vida, que é uma vida que não acabará jamais. Tenhamos essa certeza. Os nossos corpos têm um fim, têm um tempo, estão limitados no tempo. O nosso espírito é imortal. E a nossa vida começa na simplicidade e na ignorância, quando Deus nos cria. E depois varamos os séculos, os milénios, sempre a mesma vida, interrompendo-se por períodos quando saímos da erraticidade, voltando a um novo corpo, e quando ele termina, voltamos novamente para casa, o mundo dos espíritos, aguardando o novo corpo. E assim será, até nós não termos mais necessidade de reencarnar. Porque quando atingirmos a perfeição, a angelitude, não temos mais necessidade de reencarnar. Aí, bem próximos de Deus então, estaremos sempre disponíveis ao trabalho para ajudar aqueles que ficaram na retaguarda, do mesmo modo que agora outros anjos nos estão ajudando a nós, que estamos atrás, na retaguarda. Então Deus deu-nos preciosa vida, plantou em nós já as sementes dos sentimentos. Deus deixou que florescesse em cada um de nós a inteligência, o livre-arbítrio e, melhor ainda, Deus permite que nós sejamos capazes de sorrir. Ao longo dos milénios, esse divino amigo segue a cada um de nós. Acompanha a nossa trajetória. Vai testemunhando os nossos erros e os nossos acertos. Tomara Ele que acertássemos sempre. E, sem pressa, Deus aguarda. Na harmonia da criação, Deus aguarda. E aguarda pacientemente. É assim que Ele está aguardando por nós. Que atinjamos essa perfeição que já falámos. Ele espera o fim do nosso tempo de tempestades. Este tempo em que andamos reencarnados em mundos primitivos, em mundos de provas e expiações, e ainda com algumas dificuldades em mundo de regeneração.
são as nossas turbulências íntimas. Mas Deus sabe que essa turbulência é passageira. É uma época atormentada, em que ainda não sabemos domar os nossos instintos. Não sabemos consolidar sentimentos, afastando instintos. Não conseguimos controlar a nossa mente. Não conseguimos ser felizes com as coisas do Espírito. Porque ainda são muito poucos os que se preocupam com isso. Aqueles que aqui estamos, nesta hora, nas segundas-feiras no estudo, à sexta-feira, aqueles que frequentamos a casa dos Espíritos, nós já temos a preocupação de nos espiritualizarmos. Já queremos cuidar do nosso espírito. Já estamos tentando perceber todas as coisas do Espírito. Porque esse é que é o verdadeiro conhecimento que nos irá fazer muito bem ao longo da vida que já referimos, que vai ser muito longa. Então, Deus sabe que nós, no nosso atual estádio, ou estado espiritual, nós estamos ainda na plena era das descobertas. Estamos descobrindo coisas. E é por isso que aqui vimos, e é por isso que estudamos a doutrina dos Espíritos e lemos as coisas que os Espíritos nos trazem. E Deus continua paciente. Paciente com os filhos que somos nós. E que às vezes agimos como crianças tolas. Embora sejamos já espíritos bem maduros. Já somos espíritos milenares. Todos os que estamos nesta sala. Então, tenhamos a certeza. Deus está do nosso lado. E para vermos que assim é, não precisamos de muito. Há imensos sinais da presença grandiosa. Basta aprendermos a ler o grande livro da natureza. O livro da natureza, que nos mostra a exaustão. Cada estrela que reluz no céu é um recado de Deus. O brilho dos sóis nas galáxias distantes fala-nos da sua magnífica criação além da Terra. E transmite-nos uma mensagem silenciosa. Quantas vezes à noite, quando nós olhamos o céu, sobretudo nas aldeias, nas cidades é mais difícil pela aquilo que é a poluição luminosa, mas nas aldeias, quantas vezes nós olhamos o céu e nós, naquele silêncio, quase sentimos Deus. No mínimo, pressentimos-lo. Então, até no breu das noites escuras, mesmo nessas noites bem escuras, dentro de nós há sempre a luz da esperança. É Ele que ativa essa luz. Deus está vivo nas flores que criou para enfeitar jardins e campos. Girassóis, lírios, rosas e margaridas traduzem o carinho divino por todos nós. Então, se Deus veste assim tão ricamente as flores, que são plantas, não são gente, ainda estão num reino inferior da natureza, o reino vegetal, então será que Deus não faz muito mais por nós? Com certeza que sim. E a cantoria dos passarinhos? A brisa que agita os nossos cabelos? O espetáculo do mar que brilha ao sol? Então tudo isto é Deus sussurrando mensagens de beleza e harmonia aos nossos ouvidos, às vezes cansados. Mas tudo isso é um hino de esperança. Por isso não demoremos mais. Vamos abrir a janela da nossa alma para Deus. Não mais duvidarmos. Ele está no templo do nosso coração. Embora muitos ainda não o queiram. Divaldo Pereira Franco contava, com um certo humor, uma história muito curiosa. Deus chamou os anjos e disse-lhes: eu estou muito cansado. Esta gente lá da terra só me arranjam problemas, uns atrás dos outros.
E eu estou tão cansado que eu quero descansar, mas não sei para onde é que eu hei de ir. E um anjo, logo de imediato, Deus, por que não te refugias no fundo dos mares? Ah, não posso. E se o homem já tem submarinos, ele vai lá e vai me incomodar. Diz outro, Deus, por que tu não te refugias num outro qualquer planeta fora da Terra? Oh, eles também estão construindo naves espaciais, breve com certeza chegam lá e vão me incomodar. E foram muitos os anjos que foram alvitrando, e Deus não aceitava nenhum. Até que estava lá um anjinho, até assim daqueles anjinhos assim para um mal vestidinho, acho que era português. E ele diz, Deus, eu tenho a solução. Sim, meu filho, e o que é? É muito fácil. Esconda-se no coração dos homens. Eles não vão lá. É esta a verdade. Mas nós não queremos. Nós queremos abrir o templo do nosso coração para que realmente Deus e Jesus convivam connosco. Porque é lá, no sentimento. Ainda aqui no nosso congresso foi muito curioso, aqueles que estiveram, medindo-se aquilo que é a reação de energia do nosso coração, ela é 5 vezes maior ou mais forte do que a energia produzida pelo cérebro. O que é que será que esta coisa quer dizer? É ou não é o órgão do sentimento? Até aqui ninguém pensava nisso. Mas agora está comprovado cientificamente. O campo energético da zona do nosso coração expande-se 5 vezes mais do que a zona do nosso cérebro, que deveria ser o órgão de excelência. Então, assim sendo, vamos aprender a amar a Deus. Como é que eu posso amar a Deus se eu não o vejo? Eu não sei onde Ele está. Como? Eu lhe vou demonstrar o meu amor. E às vezes andamos preocupados com esta pergunta. É fácil. Nós podemos amar a Deus cuidando de tudo aquilo que Ele criou. Se eu cuidar do meu planeta, utilizando uma reciclagem racional, não consumindo mais do que aquilo de que eu necessito, amando o meu próximo que necessita de mim, cuidando das flores, cuidando dos campos, cuidando dos rios, nós estamos demonstrando a Deus que o amamos, porque estamos respeitando aquilo que Ele criou. Mesmo que não entendamos alguém com quem convivemos e até pode ser muito nosso próximo, mesmo que não concordemos com algo ou não gostemos de alguma coisa, mesmo assim, esforcemo-nos, ao menos, para respeitar o fruto do trabalho divino, porque esse nosso irmão também é filho de Deus. Quando nós perdoamos a alguém, nós estamos mostrando a Deus que o amamos, porque estamos perdoando uma criatura que Ele criou, que nos terá ofendido, que nos terá feito alguma coisa menos boa, mas nós perdoamos-lo, porque Ele também é filho de Deus. Como Jesus na cruz não se esqueceu de o fazer, pedindo que eles fossem perdoados, porque nem sequer sabiam o que faziam. Se calhar aqueles que nos ofendem também não. Sejamos capazes de perdoar. E se o fizermos é um belo começo. Deus, de certeza, sorrirá para nós. Quando o buscamos, então, vamos em busca dele. Um dia estaremos todos nós, frente a frente com a morte do nosso corpo, que já o sabemos. Iremos na nossa vez. Ninguém vai na vez do outro, o outro não irá na nossa. E mesmo que tenhamos milhares e milhares de amigos, mesmo que tenhamos uma família larguíssima, uma família alongadíssima, mesmo esta experiência da morte do nosso corpo é uma experiência solitária. É uma viagem individual.
faremos o nosso percurso, ainda que possamos desencarnar num desencarne coletivo. Ainda que seja um avião que caia, 200 pessoas, seja uma catástrofe natural, milhares de pessoas, mas cada um está fazendo a sua viagem individualmente. No seu percurso, na sua velocidade, no seu tempo. Então, nessa altura, todos, sem exceção, estaremos diante de nós mesmos, porque os parentes, amigos e amores, esses ficarão para trás, ou até, quem sabe, já terão partido antes de nós. E nessa hora suprema, sublime, haverá somente um ser a quem poderemos chamar com inteira confiança: Deus. É para o nosso Pai que então nós volveremos os nossos olhos cheios de esperança. E Ele, que nos ama muito, estenderá até nós o seu amor e seremos com certeza abraçados e acolhidos. É no colo deste Pai Divino que nós nos sentiremos embalados como pequenas crianças. E o nosso coração se encherá de imortal alegria. Meus irmãos, este é o Deus em que os espíritas acreditam. Este é o Deus que Jesus nos ensinou a conhecer. Não mais o Deus guerreiro, o Deus castigador, o Deus vingativo, mas o Deus Pai. O Deus Pai, como Jesus lhe chamou. Não há outra maneira mais amorosa de nos dirigirmos a Deus do que fazermos como Jesus o fez, chamando-lhe Pai. Porque somos todos seus filhos. E que Ele nos abençoe.